Começa mais um vídeo do curso de Introdução à Probabilidade Estatística. Nesse vídeo falaremos sobre distribuições contínuas condicionais. As distribuições condicionais são o análogo do teorema de Bayes para uma densidade bidimensional. Usando o teorema de Bayes, obtemos uma probabilidade condicional de um evento A dado um evento B, ou seja, a gente consegue calcular a probabilidade P de A dado B. No caso da distribuição condicional, dada uma densidade bidimensional f de xy, a gente pode obter uma distribuição condicional em x para um dado valor de y igual a y pequeno. Então, isso é dado por essa expressão. O f condicional, né, de x dado um y é igual a distribuição bidimensional f de xy dividido pela distribuição marginal em y calculada no ponto y. Tá? Sendo que o f de y sempre tem que ser maior que zero. Analogamente, a gente pode obter a mesma expressão para f de y, dado que a gente tem um x. Então, em termos geométricos, a gente pode olhar como exemplo essa figura que eu coloquei aqui abaixo, em que a gente tem o plano azul é uma distribuição uniforme em x e y, e aqui a gente está cortando, o plano avermelhado corta a distribuição num valor fixo de y, no caso aqui y0 igual a meio. Tá? E o que a gente obtém na intersecção é justamente a distribuição condicional, que projetada vai dar em x, né, uma distribuição aqui, né, essa distribuição f de x dado y, no caso dado y igual a zero, é também uma distribuição uniforme, mas é uma distribuição uniforme unidimensional, tá? Em x. Então, o plano paralelo aqui é exatamente essa explicação. O plano paralelo corta e essa linha de intersecção entre a curva, a superfície da densidade bidimensional e o plano que a gente está colocando aqui vai dar exatamente a nossa distribuição condicional. Então, existe uma outra forma conveniente, outras formas, né? Mas eu queria falar especificamente de uma forma que é também conveniente de representar a densidade bidimensional, que são os histogramas 2D, também às vezes chamados de mapas de calor, tá? Onde as variáveis aleatórias x e y são os valores de uma representação plana. Tá? Então a gente não tenta fazer uma projeção, uma visualização em 3D, a gente coloca o x como o eixo horizontal, o y como o eixo vertical, e para a gente saber a intensidade ou a distribuição dessa distribuição bidimensional, ou seja, o f de xy, ou o eixo z, a gente representa isso como uma escala de cor. Tá? Então aqui essa figura mostra bem isso. Então a gente tem aqui uma escala de cor, onde o valor o valor do eixo y, ou do f de x, y, é menor onde está mais azul, mais para o roxo, e mais alta onde está para o mais amarelo. Então a gente vê aqui que aqui são regiões onde o valor da distribuição é zero, e aqui a gente vai tendo então valores crescentes até aqui, mais ou menos essa região é o valor onde a gente tem o máximo da função no plano bidimensional. Tá? E aí, com esse histograma 2D, a densidade bidimensional, a gente pode fazer um corte transversal e projetar o resultado no eixo oposto, para a gente poder obter a função densidade de probabilidade condicional. Então aqui eu coloco uma animação onde eu tenho uma distribuição bidimensional aqui à esquerda, tá? Então aqui o x e o y, e aí essa animação mostra então esse corte transversal para valores fixos de x, quer dizer, para cada posição é um valor fixo de x. Então, para cada valor de x, a gente tem aqui representado à direita uma distribuição condicional, que é a projeção desse corte aqui no plano YZ. Tá? Então, a gente vê aqui, né, outra forma de pensar que a gente está projetando no eixo Y, mas é no eixo YZ. Então, a gente vê aqui essa altura é a correspondente à altura z, e aqui é o eixo y. Tá?
Então, para cada valor de x que a gente tem uma distribuição diferente. Então, você vê que à medida que o nosso corte vai se mexendo aqui na direção x, a nossa distribuição vai mudando de forma, ou seja, as probabilidades vão mudando de acordo com a posição onde você vai fazendo o seu corte em x. Tá? Então, cada valor do corte x corresponde não só a um valor de probabilidade em y, mas a toda uma função densidade de probabilidade para cada valor de x. Então, para cada valor de x, a gente tem uma função diferente em y. Então, se a gente tem uma FDP condicional, ou seja, ela é uma FDP completa, a gente então pode determinar a esperança e variância dessas funções de densidade e probabilidade. Tá? Então, dado que elas são completas como funções de densidade e probabilidade, a gente pode determinar essas estatísticas, esses parâmetros, tá? Ou os momentos dessas distribuições condicionais. Tá? E elas são determinadas da maneira que a gente já sabe, né? Quer dizer, a gente vai pegar então, uma vez que você obteve a sua função de distribuição condicional, você coloca ela dentro da integral, integra na variável do teu interesse. Então, por exemplo, se você quer saber a integral ou o valor esperado de y dado x, o que você precisa? Você precisa da função de distribuição condicional de y dado x, e aí você multiplica o y por essa função, integra de menos infinito a mais infinito em dy. E isso vai te dar a esperança de y dado um valor x. O raciocínio é o mesmo para a esperança de x dado um valor y. Tá? Agora, você tem que ver que, assim como no exemplo da animação que eu mostrei agora há pouco, cada valor de y você vai ter uma distribuição, uma função de distribuição diferente. Tá? Então, se você tem uma função de distribuição diferente para cada valor de y, né, você tem uma função de distribuição em x para cada valor de y que a gente escolhe, então você vai ter que a sua própria esperança é uma função desse y que você está escolhendo. Então, a esperança de x dado y é uma função de y, assim como a esperança de y dado x é uma função de x. Então, abaixo eu posso mostrar para vocês, baseado naquele primeiro histograma 2D que eu mostrei, o que eu estou dizendo. Quer dizer, então, a gente tem aquele primeiro histograma 2D que eu mostrei aqui, e aí a gente tem, conforme você vai variando o y aqui, você vai variando os cortes em x aqui, você vai ter uma função de distribuição de probabilidade para cada valor de x, né, em função de y, e aí você vai lá e calcula, para cada uma dessas funções de distribuição de probabilidade em y, você calcula o valor esperado de y. E aí você vai calculando isso para cada passo em x que você dá, então você tem uma função, quer dizer, essa esperança de y dado x, ele é essa função que vem por aqui. O que é consistente com o que a gente está vendo aqui, né? Você está vendo que a média, se você pensar na média na direção y aqui, essa média vai mudando conforme vai tendo esses valores máximos aqui, né? Então ele vai seguindo aqui essa linha. Quando a gente faz o corte na direção contrária, quer dizer, a gente está cortando em fatias, vamos dizer assim, em y, e calculando a média da posição x em cada fatia em y, isso não é tão óbvio aqui, mas a gente pode perceber o seguinte: quando a gente começa aqui de baixo, você começa aqui com valores relativamente baixos, né? A gente começa com um y muito baixo aqui, então a gente tem os valores de x também é baixo, para valor y muito baixo, a gente tem aqui, a gente vai fazendo essa média, né? E aí essa média vai mudando, conforme a gente vai vindo para cá, a gente vai tendo valores diferentes da média em x. Então a gente está calculando a média em x assim. Tá? Então primeiro a gente tem o x, um valor bem baixo aqui, né? Então ele aparentemente ele está invertido aqui, na verdade, mas não está, né? O y, para y muito alto, aqui quando a gente está cortando o y muito alto aqui, a gente tem o valor muito baixo de x. A média do x está aqui bem perto do menos 2, que é o que a gente tem aqui. Para valor alto de y, a gente tem um valor baixo da média de x. E aí, a gente vai no sentido oposto aqui, né? Então, se a gente vai do valor mais baixo de y para cima, então a gente tem um valor aqui de x mais ou menos médio, né? Aqui por aqui, né? Mais ou menos perto entre 2 e 4. A gente tem uma flutuação aqui, né? Ele flutua um pouco mais porque tem poucos dados aqui, né? Então ele flutua muito. E aí, à medida que a gente vai indo para cá, ele fica mais estável. Tem uma
parece que uma região aqui mais uniforme e depois ele vai caindo conforme a gente vai indo para valores mais altos de y. Ele vai caindo conforme a gente vê aqui. Então, as esperanças condicionais são também chamadas de curvas de regressão, ou seja, a esperança de x dado y, que pode ser chamada por S de y, é chamada curva de regressão de x sobre y. Então, era isso que eu queria mostrar nesse vídeo.